Saudações! Hoje mais um programa Papo das Artes, uma parceria entre a Academia de Letras da Bahia e a TV Alba. Um programa que visa difundir as artes e a cultura da Bahia. Temos hoje a alegria de ter como convidado para a entrevista o restaurador José Dirceu Argolo. Como vai? Tá tudo bem, Lia. É um prazer muito grande recebê-la aqui no meu ateliê, com toda essa equipe da Alba para essa entrevista. Eu queria, antes, só para situar, que você contasse a origem de sua família, onde você nasceu, cresceu, qual é o ambiente cultural em que você teve os primeiros anos de vida. Eu nasci em Jaguaquara, uma cidade do sudoeste da Bahia. É uma cidade com uma grande tradição na área da agricultura, devido aos italianos que lá chegaram em 1950, e também uma tradição educacional, já que ela detém um dos melhores colégios da Bahia, do início do século até recentemente, que é o famoso Colégio Teilo Egídio, onde tive a minha melhor formação profissional. A minha vocação artística já se esboça desde os 5, 6 anos de idade, e passou a ser incentivada pelos meus professores, sobretudo de história e de desenho e de trabalhos manuais no Colégio Teilo Egídio. Assim, eu me transfiro para Salvador aos 18 anos de idade, em 1963, já com o sonho de me tornar um artista. Como você passou desse sonho de artista, de criador, para restaurador? Quais foram as oportunidades e as práticas experiências? Olha, Lia, eu acho que o restaurador nasceu 2 anos antes, quando aos 14 anos eu conheci Salvador e fiquei apaixonado pela arquitetura barroca, pelos casarões, pelos tetos pintados com os anjos saindo das nuvens. Então, todo aquele cenário barroco, eu acho que encantou aquele jovem vindo do interior e que tinha também conhecido pela primeira vez o mar. O que mais me encantou, talvez uma das maiores emoções de minha vida, foi ver a Baía de Todos os Santos, foi conhecer o mar pela primeira vez. Mas o restaurador vai ter essa consciência quando eu passo no vestibular da Escola de Belas Artes, vou cursar restauração com o professor João José Rescala, que foi meu primeiro professor, isso mais ou menos em 1972. Então, a partir de 1972, eu já começo vamos dizer assim, a me introduzir no cenário artístico de Salvador, mas sempre já com esse foco de ter a restauração como profissão. O que eu acho bonito no seu trabalho você tem a sensibilidade do artista. Porque o restaurador puramente técnico, ele tem uma limitação. Agora, a inspiração e sensibilidade artística influencia no trabalho de restaurador. Eu queria que você falasse a convivência que você teve em Belas Artes com os artistas plásticos. Olha, na verdade, mesmo antes de entrar para a Escola de Belas Artes, eu já desenhava, já pintava, já participava de exposições, inclusive cheguei também a escrever uma coluna de jornal em 1967 até mais ou menos 70, a convite do jornalista Germano Machado, que era diretor do jornal A Semana, um jornal da Arquidiocese. Então, como pintor, ainda um pintor autodidata, e escrevendo essa coluna de jornais, eu passei a ter contato com numerosos artistas e a participar da abertura da primeira e da segunda Bienal de Artes Plásticas.
De forma que quando eu entrei oficialmente para estudar na Escola de Belas Artes, eu já era amigo de muitos artistas, inclusive de vários professores da escola. Mas foi um convívio sempre muito intenso, porque eu acho que eu nasci com essa sensibilidade para as artes plásticas e para ter um olhar diferenciado com relação ao patrimônio histórico e artístico de Salvador. Então, tive diversos colegas também que se tornaram expoentes na área de artes plásticas, tipo Goya Lopes, Maria Daí, Viga Gordilho. Então, eu pertenço a essa geração, que foi também uma geração, no início, um tanto oprimida pela ditadura militar. Então, eu fui dessa época, não só como aluno de Belas Artes, mas mesmo na época que eu era estudante do Colégio da Bahia, foi a época da Revolução de 64, com perseguição aos artistas, aos estudantes, né? Então, participei também de atos de protesto. Então, o meu convívio na Escola de Belas Artes desenvolveu a minha sensibilidade também, o meu olhar e, sobretudo, no apuro técnico. Então, passei a ser aluno de Juarez Paraíso, de Emílio Magalhães, não é? E de vários outros expoentes da Escola de Belas Artes na época, né? E que foram, vamos dizer assim, moldando um pouco a minha personalidade e, sobretudo, me ver como artista e como eu poderia me realizar nessa área, né? E você sempre esteve presente também nas outras manifestações artísticas, nos teatros, porque a Bahia estava efervescendo nesses anos 70. Eu sempre digo que eu cheguei a Salvador no momento mais importante do desenvolvimento da cultura em Salvador. Porque eu cheguei aqui em 63, então no florescer das artes, sobretudo do teatro, da escola de música, com seus concertos na reitoria, dos improvisos do Teatro Vila Velha. Então eu vi nascer Maria Bethânia, Caetano e Gil, no Nós, por exemplo, acompanhei todo o desenvolvimento do cinema novo, cheguei inclusive a fazer teste para ser coadjuvante em um filme, esqueci o nome agora de um famoso diretor da época, era lá em Água de Meninos. Então, naquele início, o meu sonho era ser artista, eu não sabia ainda que esse sonho ia desembocar na restauração. Então, eu girava entre as artes plásticas e um pouco com o convívio de teatro. Fui amigo de Jurema Pena, de Liamara, e conheci muito Otton Bastos, todo esse pessoal. Então, eu acho que, naquele momento, as artes floresciam na Bahia, tendo como o patrocínio de Edgar Santos, que eu acho que é o grande mentor da Bahia ter se tornado uma meca das artes nos anos 60, 70, principalmente. Um grande visionário. Eu devo minha carreira, minha trajetória a ele. Mas era um paradoxo, porque ao tempo que a ditadura reprimia a expressão, a livre manifestação criativa, a Bahia estava explodindo. Estava explodindo, realmente. Os grandes cantores, inclusive líricos, só vinham para o Brasil se fossem acompanhados pela Orquestra Sinfônica da Bahia. Depois tivemos a primeira escola de teatro, acho que a primeira escola de dança, né? Que é pioneira, não é? Pois é. Agora, eu queria que você falasse um pouco da sua formação acadêmica, começando aqui na Bahia e indo a Lourdes. Perfeito. Então, eu fiz vestibular para a Escola de Belas Artes nos anos 70 e entrei em 71 e saí em 1976. Como eu era também funcionário da Escola de Belas Artes, eu era funcionário da Universidade Federal da Bahia. Naquela época, eu trabalhava no Centro Editorial e Didático da UFBA, que era dirigido por Dona Maria Angélica.
Foi ela que permitiu que eu fizesse vestibular. Ela disse, você vai fazer vestibular, se você passar, eu vou conseguir um horário especial para você. Então, quando eu passei no vestibular, todas as horas que era destinada à Escola de Belas Artes, eu tinha que pagar trabalhando sábados e domingos no Centro Editorial Didático. Mas aí tive a sorte de ter como diretor do Centro Editorial Didático o professor Valentim Calderon, que, conhecendo poucos anos depois a minha vocação, disse para mim, Zé Disso, quando você terminar Belas Artes, eu vou conseguir uma bolsa de estudos para você na Europa. Então eu terminei Belas Artes em 76 e em 77 eu viajei para Florença para fazer um estágio de 8 meses na área de restauração. Isso estava dentro de um, vamos dizer assim, dentro de um projeto de criação do professor Valentim Calderon, que queria criar um grande centro de restauro anexo ao Museu de Arte Sacra, tendo como figura principal Dona Liana Silveira, que já era uma restauradora muito reconhecida em Salvador, é uma das pioneiras da restauração no Brasil. Dona Liana foi para a Bélgica e eu fui para a Itália. Agora, eu não posso esquecer também de relatar que essa minha trajetória na Itália teve um grande padrinho, que foi o professor Romano Galeffi, que era o meu professor de estética. Então, ele que disse, não, Zé Disso, você tem que ir para a Itália. Então, ele fez uma carta ao superintendente do Bens Históricos e Artísticos de Florença, um homem extremamente influente, Carlo Ludovico Raguiante, pedindo que ele conseguisse esse estágio para esse aluno dele. Então, quando eu chego à Itália, antes de uns 6 meses eu comecei a estudar italiano, eu me apresento ao professor Carlo Ludovico Raguiante, e ele diz para mim, meu filho, já que você veio do Brasil para fazer o estágio, por que você não faz também o curso de restauração que acabamos de criar na Università Internazionale dell'Arte? Que oportunidade, fantástica. Aí eu fui fazer um teste, que era um teste de italiano, e copiar a Madonna della Scalinata de Michelangelo, que era um baixo relevo. Mas para um recém-saído da Escola de Belas Artes, não havia nenhuma dificuldade de fazer um esboço daquele baixo relevo. Não havia dificuldade para você. Eu digo, para quem estava saindo de um curso de arte. Então, eu passei no curso, eu permaneci em Firenze durante 2 anos, estudando restauro na Universidade Internazionale dell'Arte, tendo como professores os grandes expoentes da restauração italiana na época. O professor Umberto Baldini, Antônio Paulucci, a diretora da Galeria degli Uffizi, a professora Beccherucci, e tantos outros grandes mestres. Tendo também como meu chefe no Opifício delle Pietredure, que é o grande laboratório onde se restaurava as esculturas de pedra e mármore, o professor Galli. Nessa época, eu tive a oportunidade de trabalhar na restauração dos leões da loja de Orcanha, da Piazza della Senhoria, e nas esculturas do Jardim de Boboli, do Palácio Pitti, o Palácio dos Médici. E também no Cristo de Andrea Sansovino, que fica sobre a Porta do Paraíso do Batistério de São João. Foram as obras mais importantes que eu trabalhei na área de escultura. E também estagiei por 6 meses no ateliê de Luigi e Andrea Fedeli, que era um ateliê particular, mas que trabalhava para os órgãos do patrimônio de Florença. Na Itália se diz ateliê acreditado junto ao patrimônio. Nesse ateliê, eu trabalhei na restauração de pintura sobre tela e de imagens sobre madeira policromada. Nós temos muito orgulho
de ter um restaurador deste nível, que depois ele continuou seus estudos, continuou sua prática, sua pesquisa, e hoje tem um estúdio importantíssimo em Salvador que atende obras do Brasil inteiro. Com isso, vamos encerrando o primeiro bloco desta entrevista do Papo das Artes e esperem para o segundo bloco. Retomando o nosso Papo das Artes, segundo bloco, entrevistando o restaurador José Dilson Argolo, gostaria de continuar falando sobre sua carreira. Como foi que você entrou como professor para a Universidade Federal da Bahia? Pois é, eu volto da Itália no final de 79 e vou começar a exercer a minha função de restaurador no ateliê de restauro do Museu de Arte Sacra da UFBA, trabalhando com a equipe de Liana Silveira. Logo depois, o Dr. Roberto Santos, governador da época, transfere a nossa equipe para o IPAC. Então, naquela época, eu fui trabalhar com o professor Mário Mendonça e passei a me ocupar da restauração dos retábulos da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Mário Mendonça também estudou na Itália, restaurando. Mário Mendonça estudou na Itália e em Veneza. E Palormino também, né? Palormino também. Então, todos nós temos essa tradição italiana, né? Bem, então, em 82, eu presto concurso para professor de restauro da cadeira de restauro da Escola de Belas Artes. E sendo o primeiro colocado, então passo a exercer as minhas funções. Então eu ensinei teoria e técnica da pintura, conservação e restauração da obra de arte 1, que era restauração de pinturas, e eu e a professora Ana Maria criamos depois a disciplina conservação e restauração da obra de arte 2, que era restauração de esculturas, principalmente de esculturas em madeira policromada, levando em consideração que a Bahia tem um dos maiores arcevos do Brasil nessa área de talha e de escultura em madeira. Então, eu exerci a profissão por 32 anos, me aposentando em 2015. Qual são as obras que mais lhe sensibilizam aqui na Bahia, ou arquitetônica, ou de imagens, ou das volutas, os ornatos, como restaurador, o que mais lhe toca? Olha, uma das obras que eu ressalto sempre, que teve uma grande importância para mim, foi a restauração do convento de São Raimundo. Que quando eu fui convidado pela primeira vez para ir lá, uma grande mísula, pesando quase uns 200 quilos, havia caído sobre o altar de São Raimundo então, e danificado. Explica o que é mísula. Mísula é uma espécie de peanha que sustenta uma das cimalhas do teto. É uma peça grande que fica nos 4 cantos do teto. É uma peça enorme de madeira. Então ela caiu sobre o altar e danificou. Mas as irmãs me chamaram lá e eu fiquei muito sensibilizado. E mais ainda porque aquela restauração começou a ser financiada pela própria comunidade religiosa, que é um exemplo muito raro no Brasil e sobretudo na Bahia, que se espera sempre o beneplácito do governo federal ou estadual. Então, aquelas senhoras doavam seus anéis de formatura, alianças de casamento, para fazerem rifas para angariar verbas para a restauração de sua igreja. Faziam bolos, quermesses, vendiam comida, e foi com essa campanha que conseguimos não só restaurar o altar de São Raimundo e o de Nossa Senhora do Sagrado Coração, que são os 2 altares laterais, como depois a restauração se estendeu pela Capela Mor e depois pelo forro da nave, e restauramos a igreja inteira.
Outra coisa que me sensibilizou muito foi que logo no início eu fiz uma prospecção. Prospecção é uma janelinha que a gente abre numa pintura ou no retábulo. E descobri que embaixo de 8 camadas de tintas que haviam sido acrescentadas ao longo dos séculos, se encobria a pintura original. Então montei uma equipe, inclusive com alunos da Escola de Belas Artes, que eu gostaria de ressaltar que toda a equipe do meu ateliê, principalmente os profissionais de nível superior, foram todos meus ex-alunos. Então eu descobri aqueles mais talentosos e que eu descobria que já tinham uma vocação e trazia eles para trabalhar comigo. Muitos trabalham comigo hoje há mais de 30 anos. Eu queria até que você falasse que nós estamos num estúdio de restauro perfeito, organizadíssimo. Ele tem como sócio o Valdemar, que faz o outro lado. Eu queria que se falasse a divisão de responsabilidades entre vocês dois e como você organiza e estrutura a sua equipe. Perfeito. Então, olha, o estúdio é fundado em 82, justamente, eu acho que fruto de uma decepção que eu tive quando eu volto da Itália, que fui fazer a minha formação para trabalhar num grande centro de restauro que Calderon pretendia criar junto à universidade. Esse sonho, infelizmente, não se realizou. Até hoje. Até hoje. E eu tinha muitas dificuldades nos ateliês institucionais onde trabalhei, de conseguir materiais importados, porque eu que tinha tive uma formação rigorosa em Florença, de usar sempre ouro, 23 quilates, tintas importadas e tudo, no serviço público tinha essa dificuldade. Então foi aí que eu começo a sonhar com o meu ateliê. Então eu fundei em 1983, então é a primeira empresa baiana voltada para a restauração dos bens móveis integrados. 40 anos. 40 anos. Vale a pena talvez explicar rapidamente que existem 2 grandes ramos na restauração. Sim. Um é a restauração arquitetônica, sim, que fica a cargo sempre de engenheiros e arquitetos que cuidam da parte estrutural dos monumentos, telhados, paredes, instalações elétricas, sanitárias, tudo isso. E o restaurador de bens móveis e integrados, que somos nós, geralmente oriundos de escola de belas artes, em número um pouco menor de museologia e às vezes de história, que nós chamamos de bens móveis tudo aquilo que com facilidade se pode remover de um lugar para outro. Inclusive azulejo? Não. Os azulejos já estão na classe dos bens móveis fixos por destino. Sim. Então, os bens móveis seriam uma escultura, uma pintura, um móvel, tudo aquilo que a gente pode tirar de um lugar para outro com uma certa rapidez. E temos os bens móveis fixos por destino, como os painéis de azulejo, os retábulos, os altares, os tetos, as pinturas murais, sim, né? Sim. As pinturas murais. Então, é essa área que é a área da atuação dos bens, dos restauradores formados em belas artes ou em museologia. Agora, geralmente, a formação do restaurador se dá após a conclusão da graduação, que foi o meu caso, aí vai fazer um curso de especialização em restauro de bens móveis integrados, mas só que isso é um leque muito grande, porque nessa área você tem restauração de papéis e documentos, de livros, de azulejaria, de louça, de vitrais, de cristais, de peças de ourivesaria. Então é um leque muito grande. Mas eu me especializei na área de restauração, sobretudo de esculturas em madeira policromada, retábulos, talhas, forros e pinturas murais também. E das esculturas ao ar livre, que é aquela parte fruto do meu estágio em Florença, no Opifício delle Pietre Dure. Eu gostaria que você descrevesse
Você pediu que eu falasse, esqueci, de como eu formei a equipe aqui. Bem, então, o ateliê foi fundado em 1983 e uns 10 anos depois, o meu sócio, Valdemar Silvestre, que sempre me ajudou muito e era funcionário da Receita Federal, se aposenta e vem trabalhar comigo cuidando da parte administrativa, que é contratos, registro de funcionários, pagamentos, mas ganhou também grande experiência e hoje é o meu braço direito também por exemplo, na formatação dos projetos de restauro, documentação fotográfica e nos cálculos e tudo isso. Então, desculpe, os restauros, esses grandes restauros de igrejas, de conventos, eles são caríssimos. Para serem realizados e captar o recurso, há que ter um projeto não só da parte técnica específica, como orçamentária, perfeito, de material, com todo o material, equipe, então, geralmente eu recebo um convite, por exemplo, de um padre para restaurar uma igreja. Então, eu vou lá, fotografo tudo, começo a fazer uma pesquisa histórica, né? É uma pesquisa histórica. Olha, isso é importante. Entendeu? Uma pesquisa... Para não começar do zero. Para não começar do zero. Então, aquele projeto é elaborado, é encaminhado para o IPHAN Bahia, porque todo projeto de restauro, sobretudo de monumentos que são tombados a nível federal, tem que passar primeiro pelo crivo do IPHAN. Quando é a nível estadual, exclusivamente passa sob o crivo do IPAC. Então, essas instituições aprovando esse projeto, o projeto é encaminhado para Brasília, que vai passar por um outro pente fino, sendo aprovado pelo IPHAN Brasília, vai ser encaminhado para o PRONAC. E daí do PRONAC, depois, quem sabe para o BNDES, que vai então alocar recursos para a restauração. Ou seja, se não tiver um projeto muito bem feito, não levanta o dinheiro. É perfeito. Se incluir a parte arquitetônica, vai então incluir plantas desenvolvidas por engenheiros e arquitetos. O projeto tem que estar minuciosamente descrito e todo embasado. A parte histórica é para demonstrar a importância daquele monumento a ser preservado. Quais são os requisitos para você conseguir fazer um restauro como ele for, quer dizer, como precisa ser feito? Olha, primeiramente, um restauro bem feito tem que ter à frente um profissional com uma grande experiência, né? O restaurador é formado não apenas para ele reparar os danos que a peça apresenta, mas a boa restauração é aquela que mantém as características originais da obra, que mantém a obra como documento histórico. Então, o restaurador é formado para ele respeitar a obra do artista. Ele não pode acrescentar nada, ele não pode macular a obra do artista, porque o artista é muito mais importante do que o restaurador. Então, a nossa função é transmitir esse objeto para a posteridade, mas com todas as suas características originais. E, às vezes, conservando, inclusive, determinados traços provocados pelo uso e pelo tempo. Uma boa restauração não é aquela que parece nova após a restauração, mas é aquela que mantém as características originais. Então, como o ser humano, que ao envelhecer vai aparecendo os cabelos brancos, as rugas e tudo, na obra de arte vai aparecendo os craquelamentos, as microfissuras, microrachaduras, que são, vamos dizer assim, testemunhos do tempo-vida da obra. Uma obra que é repintada, ela esconde os traços originais. Isso não é uma restauração, isso é um pastiche. Por isso que a vida inteira, a gente, eu como restaurador, quase diariamente,
estou diante de obras que eu tenho que levar, às vezes, 2, 3 meses, removendo as camadas de pintura que lhe foram acrescentadas ao longo dos anos. Agora mesmo vocês vão ver depois, eu estou restaurando uma obra importante, que é um retrato do século XVIII, de Maria Epifânia, de São José e Aragão, uma das donas da Casa da Torre, que os restauros anteriores encobriram não só a assinatura do artista, como também um leque que ela levava às mãos. Imagine que absurdo. Então, esses restauros não foram restauros bem-sucedidos, porque eles não só esconderam a assinatura do artista, como eles esconderam uma parte importante da criação, que era um leque que essa senhora levava às mãos. Nós vamos poder ver num outro bloco. Fantástico. Nós estamos terminando esse segundo bloco e convido vocês para assistirem o terceiro bloco, continuando com José Dirson Argolo. Retomando o terceiro bloco do programa Papo das Artes, da Academia de Letras da Bahia, com a TV Alba, hoje entrevistando o restaurador José Dirson Argolo, aqui no seu estúdio. Ele está trabalhando essa obra muito interessante da uma senhora do Castelo de Garcia Dávila. Você pode falar um pouquinho? É o retrato de Maria Epifânia, de São José e Aragão, uma das donas da Casa da Torre de Garcia de Ávila. Então, dessa descendência que vem desde o século XVI com o Garcia de Ávila, né? O Zé Dirson, ele vem trabalhando com trabalhos institucionais das igrejas e trabalhos particulares, porque ele tem uma grande equipe com mais de 100 pessoas. Não, mais ou menos umas 17 pessoas, né? 100 pessoas? Não, 100 pessoas às vezes já aconteceu, 100 não, 50 já aconteceu quando eu restaurei a igreja de Santana, que aí eu tive quase 60 pessoas, entre carpinteiros, ajudantes, técnicos, auxiliares e os restauradores de nível superior que comandam a obra e fazem as partes principais, né? Desculpe, mas os 100 que eu quis me referir, eu me expressei mal, foram que passaram por você. Ah, sim, sim, com certeza, com certeza. Ao longo desses 40 anos como proprietário do estúdio, já passaram aqui muito mais de 100 técnicos, né? Pois é. A Zé Dirson, ele vem trabalhando com as mais variadas obras. E eu gostaria que ele falasse um pouco das principais, mais importantes obras. Por exemplo, a gente agora ainda não é o seu caso, mas nós temos o desastre que aconteceu na igreja de São Francisco de ter desabado aquela igreja. O que vai demandar, antes de você falar de suas obras, no futuro, o que vai demandar para esse restauro da igreja de São Francisco? Sem dúvida, a igreja de São Francisco, para ser condignamente restaurada, vai ter que unir profissionais, por exemplo, da área de engenharia, de arquitetura e também dos restauradores de bens móveis e integrados, não esquecendo também da importância da mão de obra auxiliar, que é formada por mestres carpinteiros, entalhadores, porque a Bahia também teve no passado grandes mestres formados pelo Liceu de Artes e Ofícios e hoje já não temos mais. Quando pegamos uma grande obra de restauro, a gente não precisa só de restauradores saídos da universidade, mas precisamos também dessa mão de obra auxiliar, que são os pedreiros, as pessoas que trabalham com a pedra, e, sobretudo, mestres de entalhadores e carpinteiros. A universidade não tinha
uma equipe na prefeitura de operários? A universidade chegou a ficar à frente da escola-oficina, que era mantido pelo governo espanhol, funcionava na antiga escola de medicina no Terreiro, foi dirigida por Carlos Bota Dourado, mas infelizmente essas instituições fecharam e nós não temos hoje quem prepare essa mão de obra auxiliar e também a mão de obra universitária, porque até hoje a nossa Escola de Belas Artes não conseguiu criar um curso de formação em restauração de bens móveis integrados. Precisamos fazer uma campanha. Uma campanha. Para isso. Gostaria então de voltar à pergunta, quais foram as obras mais importantes que você Olha, ao realizou? longo de quase 50 anos de carreira, é meio difícil dizer quais são as obras mais importantes, mas eu destacaria, por exemplo, a restauração do Palácio do Rio Branco, a convite de Paulo Gaudenzi, em 84, quando eu descobri todas aquelas pinturas murais que hoje lá se encontram, das quais a mais famosa é a Sala Pompeana, que foi descoberta embaixo de 6 camadas de tinta. O que acontece? Por que essas camadas? Porque com a evolução da sociedade, com as mudanças de gosto, o homem também vai mudando o gosto. Então aquilo que foi provavelmente pintado no início do século, com influência de Pompeia e de toda a arte italiana, chegou provavelmente aos anos 50 e 60, já tinha caído de moda. Então vem um governador e manda repintar de rosa, por exemplo, mais 10 anos depois dá uma cor ocre, depois um verde, e aí vai cada vez mais sepultando aquela pintura original. Então eu fiz logo no início prospecções e descobri toda aquela beleza que se vê hoje. O mesmo aconteceu com os caboclos do 2 de julho. Os caboclos estão venerados por toda a sociedade baiana, sobretudo quando eles saem pomposamente no desfile do 2 de julho. Durante mais de 100 anos, passaram periodicamente por restaurações leigas, feitas provavelmente pelos próprios funcionários da prefeitura, que a cada ano, para eles saírem bonitos aos olhos dele, para a população, davam uma nova camada de tinta. Então, eu descobri nos caboclos 50 camadas de tinta e massa. Imagina. Então, quando Chico Sena me convida para restaurar em 1997, eles pareciam 2 monstrengos, tanto o caboclo como a cabocla. Foram quase 6 meses de restauração para toda a minha equipe, pacientemente, com bisturis cirúrgicos e produtos químicos, e removendo camada após camada, para depois descobrir aquela pintura original. E como hoje vemos, eles têm os traços delicados, prova que foram feitos por grandes escultores da época. O caboclo é da autoria de Manuel Inácio da Costa ou Bento Sabino dos Reis, que eram escultores sacros, que os mesmos que faziam as imagens sacras. Então eram esculturas bem proporcionadas, anatomicamente e tudo. Só que com tantos anos de restaurações leigas, eles tinham se transformado num verdadeiros monstros, que a restauração consegue dar um passo atrás, ou vários passos atrás, e resgatar a beleza da originalidade da obra. Parece que os olhos do caboclo e da cabocla eram de vidro, Perfeito. né? Nós descobrimos que eram de vidro, porque estavam sepultados por quase 1 centímetro de massa e camadas de tinta. E descobrimos também na restauração jornais da época, por exemplo, de 1800 e pouco, 1913, porque como eles não tinham conhecimento profundo de restauro, quando tinha uma perfuração feita por cupins, eles pegavam uma bucha de jornal, enrolavam, introduzia para entupir aquele buraco feito pelos cupins, depois pegavam gesso calcinado, com gesso lixava e voltava a pintar. Quando fomos removendo todos esses acréscimos e que íamos desembrulhando aqueles jornais, iam aparecendo as datas, o que provava para mim que a data do jornal era mais ou menos a data de alguma intervenção. Então, 1913, 1921, 1897,
foram jornais velhos que eu encontrei. E dentro da barriga da cabocla, eu encontrei 50 e tantos periódicos do 2 de julho dos anos 60. Provavelmente tinha um buraco feito pelos cupins, eles restauraram lá mesmo, devia ter um remanescente de cartazes dos anos anteriores, que eles acabaram enchendo a barriga da cabocla, né? Um verdadeiro trabalho arqueológico. É um verdadeiro trabalho arqueológico. Me fale sobre o seu fascínio sobre a arqueologia. Na verdade, eu sou restaurador, tenho paixão pela minha profissão, mas talvez a grande paixão de minha vida seja a arqueologia. Por isso eu estou sempre viajando por várias partes do mundo, visitando cidades históricas, sítios, ruínas, Egito, Guatemala, o México. Você já foi no nosso Vale lá em Piauí? Não fui ainda, até nos meus planos conhecer São Raimundo Nonato com as descobertas lá de Nia de Guidon, né? Aliás, eu estive com ela uma vez num congresso em Fortaleza, né? Mas essa paixão por arqueologia desemboca também na restauração. Na restauração, a gente não deixa também de fazer um trabalho arqueológico. Eu restaurando, por exemplo, este importante retrato que pertence ao Instituto Histórico e Geográfico, acabei descobrindo a assinatura do artista, que é um pintor francês, aliás, 2 pintores franceses que trabalhavam juntos, Venot e Morisot, que eram pintores creditados pela Casa Real Brasileira, sobretudo no período de Dom Pedro II, e quase toda a burguesia brasileira foi pintada por eles. Então, esse retrato, que há muitos anos aparece como de autoria anônima, eu descobri o autor, como descobri também que ela portava na mão um leque. Tanto a assinatura como o leque e outras partes foram encobertas, como vocês dá para ver aqui a diferença da parte que eu já limpei e da parte restaurada, tinha sido encoberta por camadas de tinta. Agora, uma curiosidade. Você também restaura obras modernas, mais contemporâneas? Sim, sim. Qual é a diferença e o compromisso? Olha, a diferença é que restaurar obras contemporâneas é muito mais difícil do que restaurar as obras antigas. Porque os artistas contemporâneos não têm limite para suas criações. Então colam, por exemplo, revistas, retratos, objetos de metal, e cada também mistura técnicas, trabalha com tinta óleo misturado com tinta tempera, com tinta acrílica. Cada uma desses materiais tem um comportamento diante do clima. Então, restaurar a obra de arte contemporânea é mais difícil. Não digo quem diz isso, não sei não, com quase todos os restauradores. Mas eu já restaurei muitas obras contemporâneas. Entre as principais está o mural de Genaro de Carvalho, que já passou pelas minhas mãos umas 3 vezes. Maria Célia Calmon de Pinha Almeida, né? Que eu não tive o prazer de conhecer, mas sem dúvida foi sua amiga, não? Eu conheci, pois conheci muito. Falando das obras modernas que você já restaurou, você já restaurou os painéis da Assembleia Legislativa. Sim. Da Bahia. Os 2 principais. Primeiro, da fachada, que é em concreto armado, da autoria de Caribé, que retrata a chegada dos portugueses do Brasil. E o grande painel de Carlos Bastos, que fica no plenário da Câmara dos Deputados, né, que mostra a festa do Senhor dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, com um barco cheio de políticos, liderado por Antônio Carlos Magalhães. Agora, para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria que você desse umas palavras finais para os jovens que estão interessados em restauração. Quais são os requisitos, quais são as alegrias e as dificuldades e como superá-las? Olha, Salvador, que possui um dos mais importantes patrimônios históricos e artísticos do Brasil, necessita que apareçam vocações para que possam, no futuro, continuar esse trabalho que foi iniciado por meu ex-professor João José Rescala, por Liana,
por mim e por vários outros restauradores da minha geração. Eu sinto que precisa de um impulso maior para que essa área volte a ter o seu brilho. O passo inicial para se tornar um restaurador é cursar o curso de artes plásticas ou licenciatura em desenho e plástica pela Escola de Belas Artes, tendo a oportunidade de cursar 2 disciplinas ligadas a restauro. Aqueles que se apaixonarem terão então o desafio de buscar um curso ou através do SECOR, que é o mais importante centro de Brasil, ou então buscar uma bolsa de estudos na Itália, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, para que obtenha uma formação condigna para exercer essa profissão que é tão carente no Brasil, principalmente nos últimos anos. Eu tenho o orgulho de encerrar essa entrevista com um dos maiores restauradores do Brasil e convidá-los para o próximo Papo das Artes. Obrigada.